Amém? Vou dar uma adiantadinha de 2 minutinhos. Vamos entrar na palavra? Salmo número 6, pessoal. Salmo número 6. Salmo número 6. Amém? Renata falou que eu estou falando muito de morte. Mas eu tenho que preparar, pessoal. São as realidades da vida. A gente convive com a morte e com a vida e a morte. Né? Não tem jeito não, não tem jeito não. E aí tem que estar pronto. Se não for arrebatado, se não for pelo arrebatamento, amém? Vai pela morte. A gente vai ter que ir para a eternidade. Amém? O caminho é um só, Jesus. Tá? Mas existe a porta da morte e a porta do arrebatamento. Enquanto a porta do arrebatamento estiver fechada, a porta da morte está aberta. Né? Pelos olhos naturais, o mais próximo da nossa vida hoje, o mais próximo não é a morte. Ainda que eu diga que Jesus está voltando, amém? Olhando para o arrebatamento, mas se for olhar para o lado natural, da realidade, o pezinho no chão, amém? Tá? A única certeza que eu tenho de que a morte vai chegar. Se o arrebatamento vir antes, é lucro. Glória a Deus por isso. Como eu gostaria que o arrebatamento viesse antes da morte. Mas, se eu tiver que passar pela morte, eu tenho que estar fortalecido. Eu tenho que estar com o espírito pronto, né, para enfrentar ela. Porque a morte vai ser o último inimigo a enfrentar. Tá? Vamos lá, Salmo 6. Vamos por parte. Primeira parte do Salmo 6. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque já estou beirando os 60. Vamos lá. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. Amém? Quando que a ira de Deus se revela? A ira de Deus se revela quando o pecado se revela. Amém? A ira de Deus é uma proteção de Deus quanto ao pecado. É uma maneira de Deus colocar uma parede do pecado e ele. Amém? Então a ira de Deus, tá? Ela se revela quando o pecado se manifesta. Então se o pecado se manifestar, a ira de Deus se manifesta. Porque ela é como uma parede de separação. Amém? A santidade de Deus coloca o paredão chamado ira de Deus. Amém? Para que o pecado não se aproxime. Então quando nós se aproximamos em pecado, amém? A ira de Deus se manifesta. Por quê? Porque a ira de Deus é o paredão de Deus para se proteger do pecado. A santidade de Deus, ela se põe de pé, amém? E manifesta a ira de Deus para que o pecado não se aproxime. Percebe? Então quando a ira de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, é porque ela está vivendo em pecado. Não é por causa da pessoa, é por causa do pecado. Amém? A ira de Deus se manifesta por causa do pecado. Tá certo? Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Amém? O salmista está passando por uma fase de sofrimento, uma fase de doença física, amém? Que estava abatendo o seu corpo, mas não abatia só o seu corpo, estava abatendo também a sua vida espiritual. Querido, a doença, ela vem exatamente para isso. Ela vem para nos abater fisicamente, amém? E também espiritualmente. Por isso que nós temos que estar forte espiritualmente para poder vencer a doença, amém? Para poder fazer que a doença não permaneça no nosso corpo físico, tá? O salmista aqui está dizendo,
tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. O me sentir fraco aqui é fisicamente. A doença dele estava enfraquecendo ele fisicamente. Mas nós vemos aqui que ele ainda tem força espiritual. Como que eu posso provar que ele tem força espiritual? Quando eu vejo ele pedindo para Deus. Quando eu vejo ele orando. Amém? Tá? Quando eu vejo ele orando, quando eu vejo ele clamando, é porque ele ainda tem força espiritual. Né? Ele ainda tem reservas espirituais. Ele podia estar fraco fisicamente, mas espiritualmente ele ainda tinha reservas espirituais. Tá? Aí ele diz aqui a questão emocional, porque a doença física, além de nos abater espiritualmente, ela principalmente nos abate emocionalmente. Olha como que ele ficou. E a minha alma está muito aflita. Amém? E a minha alma está muito aflita. Né? Então, geralmente, a pessoa que fica doente fisicamente, ela também passa por um momento de aflição muito grande. Amém? Tá? É o que eu chamo da doença emocional. Então ela vai precisar combater tanto o físico quanto as emoções. Tá? E por isso que ela precisa orar. Ela precisa estar forte espiritualmente para ela poder combater a fraqueza física e a aflição emocional. Tá? Aí ele levanta um clamor. Ó Deus, quando virás me curar? Ó Deus, quando me virás me curar? Quando virás me curar? Quando que o Senhor vai me curar? Amém? Eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso sair dessa situação. Se o Senhor me trouxer cura, amém? Essa aflição vai embora também. Essa aflição é consequência da minha doença física, da minha fraqueza física, que está batendo as minhas emoções. Se o Senhor me trouxer cura, amém? Eu vou vencer tudo isso. Tudo isso vai embora da minha vida. E quando será que tu vai me curar? Amém? Segunda parte do Salmo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 diz assim: vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Palavra salvar, amém? Quer dizer resgatar, tirar do perigo, curar, libertar, amém? Então quando o salmista fala, vem salvar a minha vida, ele está falando, vem curar a minha vida, vem me libertar, vem me tirar desse perigo, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Você veja que ele doente fisicamente, amém? Ele já estava sentindo a morte, amém? Perto da vida dele. Então era uma doença que poderia não, ou que estava, amém? Trazendo a morte bem próximo dele. Ele sentia a morte bem próximo dele. Ele estava mal, ele estava ruinzinho, amém? E aí ele pede, amém, que Deus o livre da morte, amém? Deus o livre da morte. Por causa do quê? Por causa do teu amor, amém? Revela o teu amor a mim agora, trazendo vida, não permitindo que a morte me abata, não permitindo que a morte se aproxime da minha vida e me leve, tá? A morte, querido, ela tem três maneiras de você enxergar a morte. Existe a morte física. A morte física, ela se divide em uma parte só, tá? É quando o teu espírito e a tua alma aclopados, os dois juntos, se separam do corpo físico e vai para a eternidade. Essa é a morte física. A morte espiritual, amém? Tá? Você pode estar fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Por quê? Porque a morte espiritual é a separação do espírito e da alma aclopada, separado de Deus. Amém? Então espiritualmente tem duas maneiras de você enxergar a morte. Existe a maneira de você estar vivo e estar morto. Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Amém? Tá?
E existe a segunda maneira de você enxergar a morte da maneira espiritual. É quando você passa para a eternidade, amém? Tá? Passa para a eternidade morto espiritualmente. Você separa o teu corpo físico, a morte física, tua alma e teu espírito se separa do corpo físico, vai para a eternidade, mas em vez de ir para a presença de Deus, amém? Vai para longe de Deus, amém? Vai para o inferno, tá? Essa que é a verdade, essa é a morte espiritual, amém? Tá? Mas existe uma outra maneira de você enxergar a vida espiritual, amém? Você pode morrer fisicamente e pode viver espiritualmente na eternidade. Quando você se desencarnar do teu corpo, teu espírito, tua alma se desencarnar, passar para a eternidade, amém? Você é levado para a presença de Deus. É uma morte física, mas é uma vida eterna, amém? Espiritualmente. Então a gente precisa entender, amém? Essa divisão da morte, tá? A morte física não é o final de tudo, tá? Não é o final de tudo. Você vai para a eternidade, amém? Tá? É lá que é o problema, na eternidade que vai acontecer o problema. Quando você passa para a eternidade, ou você vai para a presença de Deus, ou você vai ser separado de Deus eternamente. A gente chama de inferno, bem, ida para o inferno, né? Tá? E existe ainda a segunda morte, tá? É quando a tua alma no inferno, junto com o inferno, amém? Vai lá para a segunda morte, que é a morte das mortes, amém? Deus me livre, eu quero estar bem longe disso. A gente tem que estar pronto, né? Tem que estar preparado, amém? Agora, o bom mesmo é você estar vivo fisicamente e espiritualmente. Quem crê em Jesus Cristo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está vivo fisicamente e está vivo espiritualmente. Você está na presença de Deus. Deus aceitou, amém, a tua fé em Cristo, amém? Deus aceitou a tua fé obediente. Se você vive em obediência à palavra de Deus, amém? Você foi aceito por Deus, amém? Tá? E você tem vida e vida espiritual em abundância, amém? Tá claro, pastora Renata? Ficou claro? Versículo 5 diz assim, do Salmo 6: pois no mundo dos mortos não é lembrado, e lá ninguém pode te louvar, amém? No mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar, tá? É lógico que o salmista aqui, amém? Faltou um pouco de entendimento para ele, porque ele via só um lado, né? Ele via só o lado da morte separada de Deus, mas ele não conseguia enxergar ainda a morte que levava a pessoa para perto de Deus, amém? Quem morrer em Cristo vai para perto de Deus, amém? E vai chegar o momento, o estágio, amém, dessa vida espiritual, na vida após a morte, que aí sim ele vai louvar o Senhor e vai glorificar o Senhor. Mas aqueles que estão separados eternamente de Deus, esses aí nunca mais vão louvar o Senhor. Versículo 6, ao estado emocional do salmista, ó. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Estava mal emocionalmente, né? Ele não estava bem emocionalmente. Ele precisava de uma libertação emocional, tá? E o versículo 7 diz assim: por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Amém? Estava tão molhado de lágrimas os olhos dele, amém?
que ele já estava até perdendo a visão fisicamente, né? Ele estava vivendo um grande sofrimento, o salmista aqui. E aí ele diz o seguinte, que o culpado são os seus inimigos. Amém? Ele estava vivendo uma grande perseguição. Ele deve ter recebido um ferimento no seu corpo físico. Deveria estar vivenciando uma guerra, uma luta. Amém? Tá? Ele devia ter levado uma flechada. Deveria ter levado uma espada do corpo. Amém? Ele estava machucado. Mas não estava machucado só fisicamente. Ele estava machucado principalmente emocionalmente. Tá? A última parte do Salmo 6, versículo 8, diz assim: afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Amém? Aí ele aplica a fé dele. Estou chorando, mas eu sei que Deus está ouvindo a minha oração. Amém? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Amém? Estou machucado fisicamente, não estou muito bem emocionalmente, mas uma coisa eu estou certo. Amém? Deus está ouvindo as minhas orações. Amém? Ainda que eu esteja sentindo a morte bem próximo da minha vida, não estou perdendo a minha fé. Amém? Continuo seguro na minha fé. Olha a importância de você acumular, amém, na tua vida, acumular força espiritual. Você armazenar, né, pastor? Acumular, armazenar força espiritual, né? Olha como é importante, veja como é importante. Amém? Chega numa hora dessa, você tem força para orar, você tem força para buscar Deus, né? Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Amém? Olha aqui, ele está afirmando, olha, primeiro ele está acusando os inimigos dele, que ele estava passando tudo aquilo ali por culpa dos inimigos. Amém? Aí ele fala que Deus vai ouvir a sua oração. E aí ele toma uma atitude de fé. Ele aplica a fé. Aí ele fala o seguinte, ó, pela fé, tá? Ele diz assim, ó, os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Aleluia. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Amém? Aleluia. Está tudo confuso. Deus livrou ele. Ele não morreu. Eu pensei que ele ia morrer e não morreu. Deus livrou ele, Deus curou ele, Deus tirou ele da cama dele. Olha ele ali, está de pé de novo. Deus ouviu o clamor dele. Gemido, aflição na alma dele, Deus ouviu. E pastor, ele foi o quê? Ele foi na pessoa certa. Pessoa de Deus, né? Pessoa de Jesus, né, pastor? Às vezes a pessoa confia mais no médico. O médico falou, o médico vai fazer, o médico vai para Jesus primeiro. Não é verdade? Vai no médico, certo, mas com a confiança tem que estar em Deus, não é em médico nem remédio. Você veja o que é uma pessoa que acumula força espiritual, né? Força espiritual, é isso aí. Amém? Olha, eu vou dar uma dura em você que é preguiçoso. Amém? Você que gosta de ficar passeando muito, tá? Você não vai para culto, você não vai para Santa Ceia, fica passeando, amém? Tá entendendo? Tem preguiça de orar, não busca Deus, né? Leva as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Coloca tanta desculpa, né, pastor? É trabalho, é isso, é aquilo, e Deus está vendo. Não se prepara para os dias maus. Os dias maus chega para todo mundo. Amém? Para todo mundo, tá? E vai depender muito da tua força espiritual. É verdade. Vai depender muito das tuas reservas espirituais. Amém? Você está bem hoje fisicamente? Você é moço, você é jovem, é saudável, né? Mas fica vacilando espiritualmente. Amém? Um dia o mal pode te pegar. E aí eu quero ver como que você vai enfrentar o mal. Porque o mal chega para todo mundo um dia.
Uma hora chega para todo mundo. Bem, tem gente que não gosta de ouvir isso. Tá? É a verdade. Mas é a verdade, é um alerta. Acorda, desperta, joga fora a preguiça, paga o preço. Ah, porque está chovendo, não vou para o culto. Ah, porque a igreja é longe, eu não vou para o culto. Ah, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Engraçado, né? Amém? Engraçado. Ah, porque... Mas engraçado, quando a pessoa tem uma consulta médica, ela não falta. Engraçado, né? Para a igreja a pessoa não pode ir, mas para uma consulta médica, ela faz tudo para ir. Faz tudo para ir. Às vezes, pastor, ir lá no médico e ouvir, tu tá com câncer, tu tá com isso. Aí ainda recebe uma palavra negativa, né? Recebe uma palavra que ainda tá cheio de doença. Pastor, põe mais fé. Em vez de ir para os pés do Senhor, que tem a solução, que é o médico dos médicos, ele põe mais fé no médico. O médico falou. A gente até entende a pessoa. Tem que pegar o médico. Né? A gente entende que tem que ir no médico e tal. Tem que ir, mas a gente entende a situação da Ana, né? Não, ela tá com a perna machucada, ela depende dos outros para andar. Amém? Pô, aí é entendido, aí tá claro que ela não tem condições de buscar. Amém? Pô, mas a gente sabe que tem um monte de gente aí, que tem, tá entendendo? Que aí que percebe que é corpo mole. É corpo mole. Amém? Corpo mole. Vai pagar o preço. Tem um custo. Amém? Sabe, Deus te deu 2 pernas boas para você buscar a presença de Deus. Amém? Então, meu irmão, busque quanto se pode achar. Porque vai chegar o tempo, meu amigo, que vai ser difícil, hein? Vai ficar difícil. Tá entendendo? Fica difícil. Né? Então, a gente precisa tomar uma posição. Essa que é a verdade. E buscar a Deus enquanto se pode achar.